Sejam bem-vindos à primeira mensagem da série Encontros com Jesus. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 30. Todo o texto já foi dito aqui na nossa pantomima, mas nós vamos fazer uma outra leitura desse texto. João, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 30. Preste atenção na leitura desse texto. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Jesus, nesse texto, está fazendo uma transição de um diálogo com um doutor da lei para um diálogo com uma mulher samaritana. O contraste entre Nicodemos e a mulher samaritana é muito grande. Ele, Nicodemos, era homem, judeu, fariseu, mestre, membro do Sinédrio. Ela, uma mulher samaritana, inculta, vivendo uma vida imoral.
Mas há um detalhe interessante em ambas as situações, é que todos os dois precisavam ter um encontro com Jesus. Todos os dois precisavam de um encontro com o Mestre. Nicodemos era um homem erudito, poderoso, respeitado, ortodoxo, teologicamente preparado. A mulher samaritana, uma mulher inculta, sem influência, desprezada, capaz apenas de praticar uma religião popular. Ele era um homem judeu, líder. Ela era uma mulher samaritana, uma pária moral daquela época. Mas a mesma coisa acontece. Todos dois precisavam ter um encontro de verdade com Jesus. Tanto Nicodemos como a mulher samaritana. Tanto o homem com status social elevado, como aquela mulher considerada uma pária daquela sociedade. Todos dois precisavam ter um encontro com Jesus. E o que é que isso significa? É que não importa qual seja a sua condição social, não importa qual seja a sua condição moral, não importa qual seja a sua condição espiritual, o Espírito Santo de Deus o trouxe aqui nessa noite, porque da mesma forma como Nicodemos e a mulher samaritana, você também precisa ter um encontro com Jesus. E para alcançar o coração daquela mulher, Jesus precisou superar muitos preconceitos e romper com algumas barreiras. E que barreiras foram essas? Você pode começar a preencher aí no seu guia de estudo. Primeiro, a barreira cultural. Jesus precisou vencer uma barreira cultural para alcançar o coração da mulher samaritana. Naquele tempo, um rabino não podia conversar com uma mulher em público. Jesus não somente conversou com aquela mulher, mas Jesus lhe pediu um favor. A mulher tinha uma vida moral reprovada pela lei. E ela era desprezada. Mas o interessante é que Jesus a valorizou. Jesus olhou para aquela mulher e viu valor naquela mulher. E a quebra dessa regra cultural por Jesus podia significar para aquela cultura o fim da sua reputação. Mas Jesus não se importou com a sua reputação. Jesus simplesmente quebrou uma barreira cultural, porque ele precisava alcançar o coração daquela mulher. Uma segunda barreira que Jesus quebrou naquele encontro foi uma barreira racial. Complete aí, racial. Jesus quebrou uma barreira racial. Por quê? Porque ele precisava alcançar o coração da mulher samaritana. Os samaritanos eram uma raça misturada. Os judeus consideravam os samaritanos combustível para o fogo do inferno. Eles não se davam. No entanto, Jesus conversou com a mulher samaritana e lhe pediu um favor. Jesus quebrou todo um paradigma. E a postura de Jesus simboliza o rompimento do nacionalismo, o que demonstra a universalidade do Evangelho. Ou seja, Jesus quer alcançar o coração de toda a humanidade. Jesus não quer só alcançar o coração do brasileiro, mas ele quer conquistar o coração de todos os homens, de todos os tempos, de todas as raças, nações, tribos e línguas. Por isso Jesus quebra todas as barreiras culturais para alcançar o coração das pessoas. Uma terceira barreira que Jesus quebra é a barreira religiosa, e você pode anotar aí, religiosa. Jesus quebra uma barreira religiosa para alcançar o coração daquela mulher. Nunca vivemos um tempo de tanta religiosidade e de pouca espiritualidade. Há muito religioso, há pouca gente com uma experiência viva com Jesus. Aquela mulher era uma mulher religiosa. A separação entre os judeus e os samaritanos se relacionava também com a apostasia religiosa dos samaritanos. Os samaritanos não preservavam mais a fé intacta, perderam a identidade doutrinária, rejeitaram o Velho Testamento. Eles tinham uma religião cética, misturada e herética. Mas Jesus fez de tudo para alcançar o coração daquela mulher. A conversa de Jesus com a mulher samaritana tem todo esse cenário religioso como pano de fundo. Jesus poderia apenas se afastar daquela mulher, mas pelo contrário, ele se aproximou daquela mulher. Ele poderia se afastar por causa dessa condição religiosa. Mas Jesus disse: não, calma aí. Eu preciso me aproximar. A religião deve aproximar e não afastar.
Jesus, porém, supera então todos esses obstáculos, vence todas essas barreiras e se ele triunfa então sobre todos os preconceitos. Para quê? Para alcançar o coração de uma mulher. Da mesma forma, Jesus está aqui nessa noite e está quebrando todas as barreiras. Você não precisa quebrar barreira nenhuma, porque Jesus já está quebrando todas as barreiras para alcançar o seu coração nessa noite. Talvez você pense aí, pastor, para eu entregar minha vida para Jesus, eu preciso parar com isso, eu preciso primeiro fazer isso, eu preciso fazer determinada coisa primeiro. Não, Jesus já quebrou todas as barreiras. Você vem e Jesus opera um milagre na sua vida. Você vem e Ele lhe dá de beber e você não vai ter mais sede. Você vai beber da água viva. Jesus está aqui nessa noite, da mesma forma que Ele alcançou o coração daquela mulher samaritana, Ele também quer alcançar o seu coração. O bonito dessa história é que o final da história dessa mulher é um final glorioso. Ela foi salva por Jesus, a sua vida foi completamente transformada. E eu quero dizer que você pode ter chegado aqui nessa noite com um histórico de vida não muito bom, não muito favorável, mas não importa o que é o seu histórico de vida hoje, vai importar o que você vai fazer com o seu histórico de vida a partir do encontro que você vai ter com Jesus hoje. Porque a vida dessa mulher até ali tinha um histórico de vida desaprovado pela sociedade, desaprovado pela religião, desaprovado por todas as questões. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, ela tem aprovação em todos os quesitos, aprovação em todas as áreas. Sua vida é transformada, sua reputação é recuperada, sua identidade é restaurada. Tudo porque ela permitiu ser encontrada pelo Mestre. Que lições então nós podemos aprender sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que também mudarão o rumo da sua história de vida a partir de hoje? A primeira lição que eu aprendo é que Jesus valoriza o que o mundo despreza. Então anote aí, valoriza e despreza. Jesus valoriza o que o mundo despreza. A palavra de Deus, a Bíblia, é o livro das contradições, porque é o livro que nos leva a confrontar a realidade do mundo em que vivemos. Jesus pede para nós amarmos os nossos inimigos, falar bem daqueles que falam mal de nós. Jesus pede para a gente perdoar aquele que nos ofendeu. E de certa maneira Jesus pede que nós valorizemos aqueles que não merecem valor aos nossos olhos. Por isso a primeira lição que nós aprendemos é que Jesus valoriza exatamente aquilo que o mundo despreza. Jesus valorizou a mulher samaritana. Aquela mulher era desprezada pelos homens. Jesus se identificou com ela. Ele deu valor a ela quando todos fugiram. Ele quebrou a barreira cultural conversando com ela em público. Jesus valorizou aquela mulher. Olha o que diz o texto bíblico. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus não fugiu daquela mulher. Jesus não desprezou aquela mulher. Antes, Jesus a olhou com simpatia e a valorizou. Jesus olhou para uma mulher que era descartada pela sociedade e viu nela, enxergou nela um valor que a sociedade não foi capaz de enxergar. Que coisa linda! Só Jesus faz assim. Só Jesus olha para dentro de nós e enxerga valor onde nós não enxergamos. Só Jesus consegue olhar para dentro das nossas mazelas e encontrar coisas lindas e maravilhosas que nós não conseguimos encontrar. Porque os olhos de Jesus não estão interessados nos cacos da nossa vida, mas os olhos de Jesus estão postos naquilo que o caco vai se tornar. Ele já enxerga a obra pronta, enquanto nós só conseguimos enxergar os cacos.
Jesus já enxergava na mulher samaritana uma obra-prima linda e pronta, enquanto o mundo só enxergava cacos de uma vida desgraçada. Jesus não julgou aquela mulher, não condenou aquela mulher, ele apenas começou onde ela estava. Jesus sempre começa onde nós estamos. Jesus a fez acreditar que algo mais, além de uma simples sede, levou-o a lhe falar. Hoje Jesus também deseja ter um encontro com você. E não importa quem seja você, não importa quais sejam os seus problemas, não importa quais sejam as suas lutas, não importa quais sejam as suas dificuldades, não importa qual seja a sua religião, não importa. Jesus já enxerga em você uma obra maravilhosa, enquanto você só está enxergando cacos. Porque Jesus valoriza você. E sabe por que Jesus valoriza você? Porque Ele é o seu Criador. E o Criador valoriza a obra criada por Ele. Ele enxerga beleza na obra que Ele criou que ninguém enxerga. Às vezes nós vamos numa exposição, olhamos alguns quadros caríssimos e falamos: pô, mas essa porcaria custa tão caro assim? Esse monte de negócio borrado aqui, que coisa, né? Vai ali embaixo, tem a assinatura do cara, aquilo vale milhões. Por quê? Porque o pintor enxerga beleza naquele quadro que nós não somos capazes de enxergar. O pintor do universo enxerga em você uma obra linda que ninguém mais é capaz de enxergar. Jesus valoriza aquilo que o mundo despreza. Se o mundo tem desprezado você, não importa. Jesus está aqui e Ele valoriza a sua vida. Ele coloca você em lugares que você nunca imaginou que pudesse estar. Jesus também, da mesma forma, não está aqui nem para julgar e nem para condenar você. Mas Jesus simplesmente entrou nesse lugar para salvar a sua vida e para transformar a sua realidade de vida de uma vez por todas. Uma segunda lição que eu aprendo desse encontro de Jesus com a mulher samaritana é que Jesus satisfaz as necessidades do coração. Então você vai completar aí: satisfaz e necessidades. Jesus satisfaz as necessidades do coração. Algumas necessidades da nossa vida são satisfeitas pelo dinheiro, outras pela nossa emoção, outras por amigos, mas as necessidades do coração, só há uma pessoa que pode satisfazer: é Jesus. As necessidades da alma, só uma pessoa pode satisfazer: Jesus. As necessidades do espírito, só uma pessoa pode fazer: é Jesus. Aliás, Jesus é a única satisfação de toda a nossa vida. O texto bíblico diz assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água, e ele estava falando dele. Aliás, quem beber desta água, apontando para o poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Coisa linda. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher então disse: Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Nicodemos não entendeu quando Jesus falou sobre o novo nascimento. Ele disse assim: Senhor, eu tenho que voltar então para o útero da minha mãe e nascer de novo? Mas é interessante porque a mulher samaritana também não entendeu quando Jesus falou da água da vida. Eles não entenderam a linguagem espiritual de Jesus. Jesus não estava falando de coisas deste mundo, de coisas palpáveis, de coisas materiais. Mas Jesus estava falando de uma realidade espiritual. Por que Jesus estava falando de uma realidade espiritual? Porque as coisas deste mundo não satisfazem a nossa vida plenamente. Somente as coisas espirituais são capazes de satisfazer a nossa vida por completo. É por isso que há muita gente insatisfeita, porque tem buscado a satisfação da sua vida naquilo que não pode resolver o seu problema. Nada que o homem jogue dele mesmo para dentro do seu próprio coração satisfaz.
A água do poço de Jacó não satisfaz para sempre. A água do poço de Jacó fica fora da alma e não é capaz de satisfazer as necessidades do coração. A água do poço de Jacó é de quantidade limitada, diminui, desaparece. Mas tem muita gente aqui que ainda continua buscando água no poço de Jacó. E continua tendo sede, 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 sede. Mas Jesus, entretanto, oferece uma água viva. E a água que Jesus concede é um manancial completo e perpétuo que joga água aqui e na eternidade. A vida da mulher samaritana era como uma cisterna cavada, um poço de água parada, mas Jesus ofereceu a ela uma fonte de águas refrescantes que jorraria de dentro dela para a vida eterna. Só Jesus é capaz de satisfazer as necessidades mais íntimas e profundas do coração do homem. Qual é a sua necessidade mais íntima? Qual é a necessidade da sua alma? Qual é a necessidade da sua vida? Você não precisa me responder, porque a necessidade da sua vida se chama Jesus. Você pode me dar um nome de alguns paliativos, mas o que satisfaz plenamente é só Jesus. Talvez você esteja vivendo um tempo de frustração justamente porque tem buscado a satisfação das necessidades do seu coração em coisas fúteis e em coisas que perecem. Compra um carro zero e acha assim, essa é a satisfação da minha vida. Não passa muito tempo, você não está nem aí. Nos primeiros dias, se alguém encostar no seu carro, você já passou 15 dias, você nem enxerga mais o arranhão que tem ali. São coisas fúteis, são coisas que acabam. Nós precisamos cuidar bem. Isso não nos dá o direito de não cuidarmos bem das coisas que nós adquirimos, mas essas coisas não satisfazem a nossa vida. A única pessoa, porque não é coisa, é pessoa, que é capaz de satisfazer plenamente a nossa vida é Jesus. Não adianta você ficar correndo dele, porque ele vai correr atrás de você. Porque a história me mostra que de Gênesis a Apocalipse eu vejo um Deus que está sempre correndo atrás do homem, oferecendo a ele a sua salvação. Você corre de Jesus, mas Jesus corre atrás de você, onde você for. Porque ele quer alcançar o seu coração, como alcançou o coração daquela mulher. Jesus tem satisfação completa para as necessidades do seu coração, hoje e para sempre. E a sua fonte, aliás, ele é a fonte, uma fonte que nunca para de jorrar. Significa dizer que nós podemos viver todos os dias plenamente satisfeitos. Por quê? Porque hoje a fonte está jorrando sobre a minha vida. Amanhã eu tenho certeza de que a mesma fonte vai continuar jorrando sobre a minha vida. E assim, dia após dia, a fonte de águas vivas vai jorrando, 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 jorrando. É por isso que nós não temos mais sede. Não temos mais sede. Jesus precisa ser a satisfação da sua vida. Uma terceira lição que eu aprendo desse encontro de Jesus com essa mulher é que Jesus desperta naquela mulher a sua consciência de pecador. O verso diz assim: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. A mulher quer essa água viva, mas será que ela tem sede suficiente para recebê-la? Essa sede não seria completamente saciada e despertada na vida daquela mulher se não houvesse nela um senso de culpa, uma consciência de pecado. A menção de Jesus sobre seu marido foi a melhor maneira de lembrá-la da sua vida imoral, daquilo que ela precisava consertar na sua vida. Jesus estava falando à sua consciência de pecadora. Jesus mostrou que antes de beber a água da vida, ela precisava ter convicção do seu pecado e passar
pelo arrependimento. É porque tem muita gente querendo beber da água da vida sem entender que é pecador. E é impossível beber da água da vida sem reconhecer o seu estado de pecaminosidade. É impossível beber da água que jorra para a vida eterna sem reconhecer que você é pecador, é errante, é falho. Não há salvação sem arrependimento. Jesus destampa o passado daquela mulher. Jesus destampa o presente daquela mulher, preparando o seu coração para receber o dom de Deus, preparando o seu coração para receber o presente de Deus. Jesus aqui nesta noite está tocando aí no seu coração, despertando a sua consciência, para que você chegue à conclusão: eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque o que eu tenho feito é contra Deus. Jesus está aqui nessa noite destampando o passado de muita gente, o meu passado, o seu passado, o nosso presente, para nos dar um futuro glorioso. A menos que homens e mulheres sejam levados à consciência de sua pecaminosidade, de sua necessidade, preste atenção, nenhum bem poderá ser feito à sua alma. Nenhum pecador desejará o remédio da graça até se reconhecer como doente. Nenhum pecador desejará o remédio da graça até se reconhecer como doente. O conhecimento preciso de Jesus sobre o passado da mulher samaritana provava simplesmente que Jesus era o Messias. A mulher percebeu que Jesus conhecia a sua vida. A mulher reconheceu que estava então diante de um profeta. E agora eu pergunto a você: você tem consciência do seu pecado? Você tem consciência do seu erro? Eu quero apenas lembrar a você nessa noite que ninguém está capacitado a ver a beleza de Cristo até que seja capaz de ver o horror dos seus pecados. Ninguém está habilitado a ver a beleza de Cristo sem antes olhar para dentro de si e enxergar o horror dos seus pecados. Jesus está aqui para despertar em você a consciência de quem você é. E sabe quem você é? E sabe quem eu sou? Pecador. E um pecador precisa desesperadamente de um Salvador. E esse Salvador se chama Jesus. Quarta e última lição que eu aprendo desse encontro de Jesus com a mulher samaritana: Jesus ativa em seu coração a fé verdadeira. Ativa coração e fé. Você pode anotar: Jesus ativa em seu coração a fé verdadeira. Disse a mulher: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A mulher menciona o Messias que havia de vir. E Jesus respondeu: prazer, sou eu mesmo. Prazer, eu sou o Messias. Prazer, eu que falo contigo sou o Messias. O Messias chamado Cristo. A declaração de Jesus dizendo eu sou, lembra a própria revelação de Deus, quando ele disse assim: eu sou o que sou. Até aqui, 6 vezes Jesus se dirigiu à mulher e 6 vezes ela lhe respondeu.
Mas na 7ª vez, quando Jesus declarou ser o Messias, ela não diz nenhuma palavra. E o que nós lemos é que apenas ela deixou ali o seu cântaro e foi à sua cidade e disse ao povo: olha, venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Jesus ativa no coração daquela mulher a fé. Você está ouvindo a palavra de Deus aqui nessa noite, o Espírito ministra no seu coração. E Jesus está aqui para dizer assim: você quer saber quem é o Cristo? Você quer saber quem é o Messias? Sou eu que estou falando com você aqui nessa noite. A mulher samaritana encontrou o Messias. Jesus ativou no coração daquela mulher a fé. Jesus está aqui para despertar no seu coração fé. Jesus está aqui para ativar no seu coração fé. E você precisa aplicar essa fé à palavra de Jesus. Ele saciou a alma daquela mulher, e aquela mulher bebeu da água da vida. E não foi somente isso que aconteceu. O texto diz que ela deixou o seu cântaro, e isso aponta para duas coisas muito importantes. A primeira é que ele estava com pressa de ir à cidade e compartilhar a sua experiência com o Messias. É assim, se você quiser encontrar-se com Jesus nessa noite, se você abrir o seu coração para Jesus e fizer dele o seu Salvador, não vai lhe restar uma outra opção senão deixar o seu cântaro aqui e correr e contar a sua experiência com Jesus. Você vai chegar no seu trabalho e as pessoas vão ver que você está diferente. O que aconteceu? Eu tive um encontro com Jesus. Um encontro lá em Sicar, e ele saciou a sede da minha alma. Uma segunda coisa importante é que aquela mulher tinha convicção de que ela voltaria para estar com Jesus. Ela foi contar a sua experiência, mas ela tinha convicção de que ela voltaria para estar com Jesus. Isso é tão importante, porque a decisão que você toma aqui hoje vai fazer com que você retorne para estar com Jesus. Eu quero estar com Jesus. Não é porque Jesus está nesse lugar só, não, mas é porque aqui está a sua comunidade de fé. Ela não se conformou em apenas ter dito e ter vivido uma experiência real com Jesus, mas ela testemunhou a toda uma cidade a respeito da sua experiência. Quem encontra Jesus tem pressa para compartilhar a sua experiência de milagres. Primeiro, a mulher samaritana pensou que Jesus fosse um viajante judeu cansado. Talvez você tenha vindo aqui na igreja já há vários domingos e a gente só fala sobre Jesus, porque se eu falar sobre mim, você vai voltar para casa decepcionado. Então a gente fala de Jesus, é só de Jesus. E talvez você também pense assim: Jesus é um viajante judeu cansado, que só chega lá aos domingos para abençoar o povo da Memorial. A mulher talvez pensasse nisso. Mas depois ela passou a considerar Jesus como um profeta. Talvez você já esteja nesse nível, não é? Não, Jesus não é um simples homem judeu, mas é um profeta. Mas eu quero fazê-lo chegar a um nível mais alto, porque aquela mulher reconheceu Jesus como o Cristo, a quem o povo da sua cidade chamava de Salvador do mundo. Eu quero tirar você da multidão nessa noite, que só acha que Jesus é um simples homem cansado. Eu quero tirar você do meio dessa multidão que acha que Jesus é apenas um profeta, e trazer você para um nível mais alto, para dizer a você que Jesus é o Cristo, o Messias enviado de Deus, o Salvador do mundo, que sacia a sua sede espiritual e que faz a água da vida jorrar para a vida eterna. 4 lições que marcaram profundamente, drasticamente, a vida daquela mulher samaritana. Nunca mais ela foi a mesma.
Essas lições também nos alcançam para mostrar que mesmo Jesus, que foi até aquela mulher e transformou a sua vida, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite e quer transformar a sua vida também. Só Jesus valoriza tudo que o mundo despreza. Só Ele satisfaz plenamente as necessidades do coração do homem. Só Ele desperta a consciência dos pecados na vida do ser humano. Só Ele ativa a fé verdadeira no coração das pessoas. O encontro de Jesus com a mulher samaritana ilustra pelo menos 3 verdades inegociáveis sobre a salvação. A salvação vem somente para aqueles que reconhecem sua desesperada necessidade de vida espiritual. A salvação vem somente para aqueles que confessam e se arrependem de seus pecados e desejam perdão. A salvação vem somente para aqueles que recebem Cristo como seu Messias e Salvador. O que eu quero dizer a você é que hoje não é mais o dia do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Hoje é o dia do seu encontro com Jesus. E deixa eu dizer uma coisa: Jesus não abre mão desse encontro. Jesus não abre mão de encontrar-se com você nessa noite. Jesus não abre mão de ter você nessa noite, porque Ele o conhece. Ele deseja salvar a sua vida. Ele deseja transformar a sua realidade de vida de uma vez por todas. Que Jesus maravilhoso. Eu gostaria de pedir a você que ficasse em pé nesse momento, por gentileza. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos cantar essa canção. E enquanto cantamos essa canção, deixe o Espírito Santo de Deus continuar ministrando sobre a sua vida. Porque Jesus está aqui nessa noite para saciar a sua sede espiritual. Ele não abre mão desse encontro. E Ele tem uma expectativa de que você também não abra mão desse encontro. Não saia daqui sem ter um encontro com Jesus.